Estamos gravando, então. Achei o meme conceito. Então, Mili, é pra ser isso, né? É pra a gente se identificar com os memes aqui. Esse meme me identifico bastante, no caso. Acredito que vocês também. Então, vamos começar com a nossa aula. Se por um acaso eu trancar alguma coisa assim, por favor, me avisem, que a minha internet não está das melhores hoje. E também, se tiver alguma dúvida, podem me interromper, tá? Então, para recapitular um pouquinho, a gente vai continuar o tema de intertextualidade. Para quem não estava na aula passada e não viu a gravação, a gente falou sobre intertextualidade. A gente começou esse assunto. E eu vou repassar com vocês rapidamente a intertextualidade, os tipos de intertextualidade que a gente viu, tá? Para a gente poder partir para o restante da aula. Então, assim, só para constar para quem não estava, a intertextualidade, então, lembrando, é como se fosse um diálogo entre textos, né? Então, é um texto falando muitas vezes de outro texto. Sim, Milena, eu faço meus slides no Canva. Não sou nem um pouco criativa, pego os slides prontos e depois eu só escrevo em cima. E é sobre isso, né, gente? Aí são lindos mesmo, né? Metade do trabalho é do Canva mesmo, o resto eu só adiciono umas coisas. Mas, enfim, né? Então, a intertextualidade é isso, né? Esse é como se fosse um diálogo entre textos, né? Quando tem um texto se referindo a outro texto ou dentro de outro texto, a gente vai ver aqui os tipos de texto, os tipos de intertextualidade que a gente já viu semana passada, né? Então, vai ter a alusão, que é quando o texto faz referência a uma determinada obra, personagem ou situação que já foi retratada antes, mas sem se aprofundar muito. Então, aquele exemplo que a gente viu do poeta, né? Amanhã é outro dia. Como o poeta diria, amanhã é outro dia. Então, dá a sensação de que a pessoa já falou desse poeta em algum momento na conversa, no texto, no filme, enfim. Então, a alusão é tu retomar algo que tu já falou antes. Daí vai ter a citação, né, que é quando a gente faz uma transcrição literal de uma determinada parte do texto. E então ela tem que vir entre aspas e tem que indicar quem é o autor, né? Que nem ali o nosso exemplo, né? Segundo Sócrates, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, isso seria uma citação. Vai ter o crossover, então, que a gente viu que não é muito conhecido, provavelmente não vai cair muito no Enem, mas é algo que a gente deve conhecer, porque é bem interessante e é uma intertextualidade, né? É quando um personagem que pertence de outro universo fictício aparece em um universo que são de outros personagens. Então tem esse encontro de personagens numa produção fictícia que é distinta de um desses dois personagens, né? Então, é esse encontro onde os personagens vão para um mundo que não é deles, né? Esse crossover. Vai ter a epígrafe também, né? Que a epígrafe é aquilo que eu falei para vocês, né? Que é aquele trechozinho, aquela frase, aquele provérbio ou aquele ditado que vem antes do texto propriamente dito, né? E aí normalmente ele fala sobre o tema que vai ser discutido no texto. Então ele dá um grande norte sobre o que vai ser falado ao longo de todo o texto. A gente vai ter a paráfrase também, que o objetivo é reafirmar as ideias do texto-fonte, mas escrevendo com um estilo diferente, né? Então, a estrutura e o conteúdo são mantidos, mas são recontados de forma diferente. Então, é quando a gente quer falar algo, mas a gente quer falar de uma forma diferente, não da forma literal que foi falada, né? Então, a gente faz uma paráfrase de uma frase, por exemplo, que a gente quer falar aquela frase, mas não exatamente o jeito que ela é, literalmente. Então, a gente faz uma paráfrase, a gente fala do nosso jeito. Ou então também esse exemplo aqui que eu trouxe, né, na aula passada que a gente conversou, que é sobre o poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, e que o Carlos Drummond de Andrade pegou esse poema e fez uma paráfrase falando sobre o mesmo tema e, né, fazendo essa intertextualidade sobre Canção do Exílio, né. Então, essa seria a paráfrase. E acho que esse é o último que a gente viu, que é a paródia. Então, ela é usada com o objetivo de retorcer o texto original através da ironia ou da crítica, do humor, né? E esse fenômeno ele não altera a estrutura do texto, fonte, apenas modifica o conteúdo. Então, se é um poema, vai continuar sendo um poema.
se é uma música, vai continuar sendo uma música com a estrutura de música, mas o conteúdo vai ser diferente, vai ser modificado, né? E normalmente no Enem cai bastante a paródia, mas mais com um tom de crítica, né? Para ter essa questão da interpretação. E aí eu trouxe esse exemplo do Whindersson Nunes, de Dieta Pra Quê, né? Que ele fez a música Namorar Pra Quê, do MC Kekel. Certo? Foi isso que a gente viu na última aula, né? Então agora a gente vai ver mais alguns tipos de intertextualidade. A gente vai ter, então, a primeira a tradução, tá? Que é o ato de traduzir, passar um texto de uma língua para outra. Por que isso vai ser uma intertextualidade, né? Porque quando tu faz uma tradução de um texto, ele não é a tradução literal daquele texto. Porque o tradutor ele tem que fazer uma interpretação do texto que ele leu, em inglês, por exemplo, para trazer para o português o mesmo significado que aquele texto quer trazer, mas talvez com palavras diferentes, sabe? Porque existem palavras no inglês que não existem no português, e palavras no português que não existem no inglês, né? Expressões que não existem numa língua que existe na outra. Então, o tradutor, ele tem que, além de conhecer muito bem as duas línguas que ele está fazendo a tradução, ele precisa fazer essa parte da interpretação. Então, acaba não sendo algo literal, né? Por isso que vai ser uma intertextualidade. Também encontrado muito em dublagens e traduções de livros, né? Então, em dublagens também tem muito isso. O tradutor tem que traduzir aquilo que a pessoa falou no filme para fazer uma dublagem. Por isso que muitas vezes não fica exatamente igual, né? Tipo, exatamente ao pé da letra a tradução literal. Porque o tradutor acaba fazendo uma interpretação daquilo que a pessoa queria dizer. Qual é o efeito que aquela pessoa, né, aquele personagem disse, aquele efeito que ele queria trazer na língua portuguesa, como é que você vai fazer isso, né? Digamos, do inglês para o português, né? Então, tem que pensar nisso também quando vai traduzir. A gente vai ter o pastiche, que é uma espécie de imitação, né? Uma criação artística produzida pela reunião e colagem de outros enunciados. Então, é um processo de diluição textual, que se aproxima da sátira e da paródia, podendo até ser considerada como um tipo de homenagem, no sentido em que demonstra a influência de determinado estilo ou maneira de produzir tal texto. Então, o que é isso? É como assim, eu li um texto de um cara e ele tem um estilo de escrita, um jeito que ele escreve, e eu adorei aquilo. Então, eu vou fazer uma pastiche, porque eu quero fazer uma homenagem para esse cara. E aí eu produzo coisas, produzo texto, por exemplo, com o mesmo jeito que ele produz. Então, isso é uma intertextualidade. Ela é bem parecida com a paródia, só que a paródia ela tem esse tom mais de ironia, né, de crítica e tal. Enquanto a pastiche tem mais esse tom de homenagem mesmo, né, de ser algo que tu gosta e que tu quer homenagear essa pessoa que produz desse jeito os textos ou filme, enfim, qualquer coisa, né? Então, esse é o sentido. A gente vai ter a versão também, que ela é uma variante de um enunciado original, do qual se aproveita algum recurso formal. A versão ela não tem o compromisso da tradução simples, possibilitando ao autor recriar quase que por completo a obra original, se assim a desejar. O que seriam essas versões, então, né? Vocês já devem ter ouvido, eu não vou lembrar agora de um exemplo muito bom, assim, mas vocês já devem ter visto já, quando alguém lança uma música em inglês lá nos Estados Unidos e tal, e aí alguma dupla, alguma banda, algum artista do Brasil decide pegar aquela música e fazer a sua versão em português. Só que se tu for olhar, normalmente a música fica super diferente, a letra, né? Tipo, o ritmo, o som, né? Os instrumentos que é usado são os mesmos normalmente. Mas a letra da música fica totalmente diferente, porque a pessoa faz uma versão dela. Então ela pega o tema, vai ser parecido o tema, né, que a pessoa usou, mas a letra vai ser totalmente diferente. Até porque a música tem esse negócio de rima, né, e tal. Não é necessário, né, tipo assim, é obrigatório ter rima na música. Mas normalmente as pessoas gostam de deixar essa rima para ter essa musicalidade, né, na letra. E se tu pegar uma música em inglês e traduzir literalmente para o português, não vai ter rima, provavelmente. Vai ser, tipo assim, bem difícil ter rima, né? Então eles acabam mudando muitas palavras para ter essa rima, né, essa musicalidade. E aí acaba que a música fica totalmente super diferente, assim, do que é a música em inglês, né? Então isso é um tipo de intertextualidade. E mais alguns tipos, né, de intertextualidade, elas podem ser agrupadas como métodos de reescrita de texto. Né? Elas são intertextualidades, mas são
especificamente de texto, né, de reescrita. Então, aqui a gente vai ter a paráfrase, por exemplo, né, que ela representa um rodeio de palavras. Ocorre especialmente quando se substitui um nome comum ou próprio por uma expressão que a caracteriza. Então, se tu quer falar sobre uma pessoa num texto, mas tu não quer falar o nome daquela pessoa de novo, ou não quer falar pela primeira vez porque tu quer que o teu leitor deduza quem é, tu pega e usa uma expressão ou uma característica para a pessoa que vai ler entender de quem tu está falando. Então, tu pode fazer isso, é um recurso bem legal, bem interessante. Também vai ter o resumo, que é um pequeno texto, né, que provavelmente vocês fazem bastante nesses últimos tempos, né, de estudo e tal. O que ele faz, então, né, ele recapitula os principais pontos, argumentos e fatos apresentados no texto que tu leu. Então, tu não vai, tipo assim, copiar o texto inteiro no teu caderno. Tu vai fazer um resumo, tu vai botar só os principais pontos, os principais argumentos e os principais fatos. Depois a gente vai ver também a sinopse. E diferente do resumo, ele é um breve, como é que eu posso dizer? Um breve texto, bem menor que um resumo, no caso, onde ele fala sobre o tema que vai ser tratado naquele texto. Normalmente, quando a gente vai ler um livro, na capa de trás, tem lá a sinopse. E daí a gente lê e a gente sabe do que vai se tratar aquele livro, né? A gente lê lá e descobre qual vai ser a história, né, o resumo da história. A gente sabe basicamente do que vai se tratar aquele livro. E aí a gente decide se a gente quer ler ou não. É claro, na sinopse não vai ter nenhum spoiler, né, da história, tipo, não vai ter falando o que acontece no final, qual é o desenvolver da história e tal. Não, vai falar, tipo, uma coisa que vai te mostrar qual é o tema daquela história. Ah, essa história fala sobre um romance de um casal. Ah, não, essa história fala sobre uma menina que sofre bullying na escola. Tipo, tu vai ver ali o que vai estar dizendo essa história. E tu vai decidir se vai ler ou não. Então, sinopse também tem em filme, livro, né? Enfim, tem tudo qualquer coisa. E também vai ter a síntese, que ele é um tipo de texto produzido para reproduzir em poucas palavras, breves palavras, ideias presentes em um texto. Somente são aproveitadas na síntese as concepções essenciais, desprezando-se todas aquelas secundárias ou meramente explicativas. Então, qual que é a diferença então, da síntese para o resumo, por exemplo? A síntese ela é bem menor, ela é bem mais breve. Então, não sei se vocês já ouviram alguém falando assim, ah, em síntese é isso. Né? Tu leu lá um texto e no final o autor fala. Então, em síntese, o que eu quis dizer com todo esse texto é essa ideia. Então, é basicamente isso. Né? Eu poderia falar aqui no final dessa aula, eu falo assim, então, gente, em síntese, intertextualidade é um diálogo entre textos. Pronto, é isso. Mas eu estou falando a ideia principal, né, do texto. Estou deixando todas as outras de lado, todas as outras coisas de lado. Estou falando o que é principal. Então, a síntese é isso, é falar exatamente aquilo que é mais importante no texto em poucas palavras. Certo? E para finalizar esse conteúdo, eu trouxe algumas dicas, né? Porque eu vou ler o que está escrito e depois eu dou uma explicadinha, tá? Então, algo muito importante, o conhecimento. Pois a intertextualidade está muito ligada ao conhecimento do mundo. Ou seja, para que seja identificado esse fenômeno, é necessário que o contexto e o conteúdo usado seja conhecimento em comum entre o leitor e quem produziu, né, o texto, o produtor. Por isso, leia jornais, revistas, procure sites informativos na internet, busque por textos e imagens que tenham fenômenos da intertextualização, e etc. Então, gente, é muito importante ter o conhecimento para conseguir identificar as intertextualidades. Algumas, como a gente viu, elas são totalmente explícitas, então tu já entende que ali tem uma intertextualidade, mas muitas não são tanto. Então, vocês precisam ter esse conhecimento do mundo. E normalmente no Enem, não estou falando que não vai cair outros gêneros, né? Mas é muito comum cair mais a questão da intertextualidade como crítica, né? A paródia, por exemplo. Então, sempre, normalmente, né, vem bastante com essa questão de crítica para te refletir sobre aquele assunto e sobre a crítica que está sendo trazida. Então, pensem bastante nisso, assim, nas questões de conhecimento do mundo, né, o que está acontecendo no mundo. Claro, lembrem também que a prova do Enem, ela já foi feita, né, já aconteceu. Então, não vai ter um assunto no Enem que desembocou agora, sabe? Tipo, não vai ter um assunto no Enem falando sobre o que está acontecendo agora no mundo. Se o que está acontecendo agora já é um assunto antigo, tem a possibilidade de ter. Mas se é um assunto que nasceu e brotou agora, não vai aparecer, porque a prova já está feita há muito tempo.
Desde o início do ano a prova já está feita. Então pensem nisso, tá? E aí eu recomendo vocês buscarem muito textos e imagens que tenham o fenômeno da intertextualização, porque às vezes, até procurar questões assim do Enem que tenham, né? Porque já aconteceu várias vezes do Enem trazer questões antigas de novo para as provas atuais, porque, né, às vezes a atividade, acredito eu, acaba, né? Também não dá para ficar criando tantas questões assim todos os anos. Então, às vezes eles usam questões de Enems antigos, trazem novamente, né? E às vezes também eles pegam coisas que já estão na internet, uma imagem que tem o fenômeno da intersexualização e está lá na internet, eles pegam e usam. Então, prestem bastante atenção nesses fenômenos, até para vocês treinarem assim, para identificar melhor. E também vai que, né? Vai que a sorte bate na porta de vocês e aparece essas imagens que vocês já viram na internet, nesses textos que vocês já viram na internet. Então, é a minha dica para vocês sobre esse assunto, tá? E para finalizar esse assunto, a gente vai fazer duas atividadezinhas, tá? E a primeira, ela fala o seguinte: observe a capa de um livro reproduzido abaixo. Aí a gente tem aqui um livro e tá dizendo Memórias Desmortas de Brás Cubas. Daí tem uns caras tipo zumbi, assim, aparentemente. E aí as alternativas são A, uma metonímia, B, uma transcrição literal, C, uma paráfrase direta, D, um procedimento paródico e um plágio explícito. Então, aqui tem 5 opções do qual é o fenômeno que está acontecendo neste livro, tá? Talvez alguns de vocês vão saber responder com muita tranquilidade, porque sabem o que, conhecem o que está acontecendo ali. Talvez alguns de vocês nem sabem o que está acontecendo. Então, vamos ver o que vocês me falam. Qual que vocês acham que é? Nenhum chute? Nenhuma tentativa? A Luísa falou D, o João Vitor D, a Lilian D. Matheus D também. Então, vamos ver a resposta. Exatamente, a letra D. Por quê? Ó, a Luísa falou que não sabe o que está acontecendo, mas tudo certo, chutou certo, Luísa, é isso aí. Então, o que está acontecendo aqui, tá? É um procedimento paródico por quê? Porque esse livro aqui, ele existe na vida real, tá? Ele existe, só que esse não é o nome. O nome real, que é um livro do Machado de Assis, é Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que é Memórias Póstumas? É memórias depois da morte, no caso. Tipo, tu morreu e tu tá contando para as pessoas como é que foi quais as tuas memórias que tu tem. Então, póstumas é isso, tipo, fazer alguma coisa depois que tu morreu, né? Então, esse Brás Cubas, ele é o personagem principal da história e ele conta as memórias dele, né, da vida dele, conta o que aconteceu na vida dele, mas ele já tá morto. Então, ele é um narrador falecido, já morreu, entendeu? E aí uma pessoa pegou esse livro e fez uma paródia, né, de uma coisa engraçada. Então ele botou Memórias Desmortas de Brás Cubas, porque aqui na capa tem uns zumbis, né? Então querendo dizer que o cara escreveu porque ele voltou dos mortos, né? Enfim. Então é um procedimento paródico por conta dessa questão da ironia, né? Para trazer um pouco de humor para a questão, né? Para o livro, né? Enfim. Eu não sei se vocês acharam engraçado. Eu, particularmente, achei um pouco engraçado. Mas se vocês não acharam, tudo bem, não tem problema. E tem essa aqui, que foi do Enem de 2011, né, que a gente já conversou um pouquinho também, que aparece a imagem assim, ó. Quem é morto sempre aparece, e aí tem um pé de uma pessoa no, digamos assim, no necrotério, quando a pessoa fica lá, o corpo dela, a pessoa fica desse jeito. E aí tá escrito assim, Noites de Terror, Noites do Terror. E aí tá dizendo o seguinte, ó, o anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quando a sua função é vender um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração Noite do Terror de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do leitor a identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio, b. a avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror, C. A atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente.
D, o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. E a E, a percepção do sentido literal da expressão noite de terror equivalente a noites, quer dizer, noites do terror equivalente a noite de terror. E aí, gente, o que vocês acham? Nenhum chute, ninguém sabe? A Luísa falou B, a Lilian falou B, a Merielle, eu acho, falou B. Alguém discorda? Alguém concorda? Bom, vamos ver a resposta então. A resposta certa é a número D, tá? Por quê? Porque ele diz assim, ó, o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. Então, aqui não está, nessa questão, não está dizendo exatamente um tipo de intertextualidade, né? Não está dizendo exatamente um tipo de intertextualidade, mas está falando ali intertexto. Então, quando vocês verem uma imagem que parece ser uma intertextualidade e tiver uma questão falando sobre intertexto, relação de tal texto com tal coisa, vocês já olhem bem para essa opção, porque provavelmente vai ser. Então, ali está o intertexto, que é entre a publicidade, no caso, o cara está fazendo uma publicidade para o parque de diversões dele, e o dito popular, quem é morto sempre aparece. Então, às vezes a gente fala isso, né? Quando a pessoa aparece depois de muito tempo, a gente fala, nossa, quem é morto sempre aparece, né? Então, ele fez isso, ele usou essa intertextualidade entre a publicidade que ele queria fazer com o dito popular. Então, ele trouxe esse dito popular para fazer essa intertextualidade na imagem dele, né? Na publicidade dele. Por que não é uma variação da imagem com uma sátira das atrações de terror? Que é uma sátira, ela é um texto, né? Eu não vou saber exatamente dizer as características da sátira para vocês aqui, mas ela é um texto meio fantasioso, assim. Então, não faz muito sentido, porque na imagem não está falando nada sobre sátira, né? Tipo, não dá a entender, pelo menos para mim, que aquilo ali é uma sátira. Tudo bem que está falando sobre atrações de terror, porque a gente entende que, Noites do Terror é um parque, né? Porque fala ali, né? E os pezinhos de uma pessoa morta, então a gente sabe que tem uma atração a ver com terror, né, e tudo mais. Mas em momentos fala sobre sátira, não aparece algo referente à sátira na imagem. Então, por isso que não é. Certo? Ficou alguma dúvida, gente? Se não, a gente passa para o próximo conteúdo, que ainda não terminamos a aula hoje. Temos mais um conteúdinho para ver, que ele é bem rápido, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Tudo certo, gente? Então tá. Mas, sim, se tiver alguma dúvida, por favor, perguntem. Carregou, graças a Deus. Tá, olha só. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre polifonia, tá? Que tem muito a ver com intertextualidade. A gente vai ver depois por quê, mas já tô dando spoiler já, né? Sou só assim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre polifonia. Não sei se vocês já conhecem, se vocês já ouviram falar, mas não é algo muito difícil, tá? Vamos lá. O que é, então, a polifonia, né? Ela é um fenômeno de várias vozes no texto, pois em um mesmo texto pode-se ter a presença de mais de um enunciador falando, como, por exemplo, o narrador, e aí vários personagens trazendo seu ponto de vista. Isso faz com que o texto tenha mais de um ponto de vista além do narrador, né? E então a gente vai ter a polifonia, mas também a gente vai ter a monofonia, que é quando o texto é produzido por somente uma voz. Que contextos são esses para a gente entender, né? Por exemplo, vocês, não sei se vocês sabem, mas caso vocês não saibam, agora vocês vão saber, que num texto a gente pode ter um narrador de várias formas.
Um desses narradores, eles podem ser o narrador de terceira pessoa, que é um narrador que ele não está na história, tá? Tipo, ele está fora da história. Ele só é um narrador que vê as coisas e narra para o leitor, mas ele não participa da história. Então, ele não é um personagem. E aí se chama narrador de terceira pessoa. Esse narrador, ele pode ser onisciente ou não. Quando ele é onisciente, ele consegue saber os pensamentos de todos os personagens. Quando isso acontece, ele pode trazer esse fenômeno da polifonia, porque daí ele vai dar voz para esses personagens, para o pensamento desses personagens. Então ele vai trazer esse ponto de vista dos personagens. Ficou claro? Se ele é monofonia, se é monofonia, ele não vai trazer esse pensamento dos personagens, então ele não vai ser onisciente. Ele não vai saber o que os personagens pensam, ele vai só narrar o que está acontecendo. Então vai ter só a voz do narrador. Então, quando tem a voz dos personagens também, é onisciente. E também acontece de o narrador ser um personagem. Então, quando é um narrador personagem, ele é um dos personagens da história. Às vezes ele é o principal, às vezes ele é um secundário, mas ele está na história, ele vive a história. E aí, normalmente, são textos que não são polifônicos, né? São monofônicos. Por quê? Porque quando o narrador ele é um personagem, ele não vai conseguir acessar o pensamento de outros, né? De outros personagens. Você vai conseguir acessar o seu próprio pensamento. Então, você vai conseguir trazer o seu pensamento, seja ele um personagem principal, seja ele um personagem secundário, é só os pensamentos dele que ele pode trazer. A não ser que o personagem tenha um superpoder de ler a mente dos outros. Daí isso é um caso à parte. Mas quando ele é uma pessoa comum como nós, ele não consegue. Certo? E também vai ter outro tipo de polifonia nos textos, não só de vozes, assim, de pontos de vista, mas também de trazer referências, né? Por exemplo, tá lá lendo a história e o personagem traz uma referência de um livro. Ah, eu tava lendo lá o livro do, sei lá, Código da Vinci e eu pensei isso, e achei esse assunto muito pertinente e tal. E aí ele vai trazer a voz desse livro para a história. Ele vai trazer a voz desse assunto para a história. Isso também é uma polifonia. Certo? Então, determinados elementos gramaticais, eles podem funcionar como índices da presença no texto de outra voz. Né? Então, às vezes, vai ficar muito claro que aquilo ali é uma voz de algum personagem. Outras vezes não vai ficar tão claro. Voz, digo, muitas vezes pensamento, né? Enfim. Mas olha só algumas coisas, né? A gente vai ter determinados operadores argumentativos, né, que vai ser o primeiro, que vai mostrar, então, esses pensamentos diferentes entre os personagens. Vai ter marcadores de pressuposição, que a gente vai ver daqui a pouco que são isso. Em alguns casos, existem as aspas, os recursos gráficos, como o itálico e negrito, para mostrar que aquilo ali não é a fala do narrador, né? Não é a narração do narrador, mas é um pensamento de algum personagem, ou a fala de algum personagem, né? Enfim. Vai ter a intertextualidade, que a gente vai conversar um pouquinho depois também, e o discurso indireto livre, que a gente viu um pouquinho nas aulas sobre verbos. Tá, então como assim? Como assim marcadores de pressuposição? O que é isso? Então, pressuposição vem de pressuposto. Então, é algo que está implícito, que está escondido, está subentendido. Com isso, os marcadores de pressuposição, eles são elementos linguísticos que permitem o entendimento da informação secundária não explícita nos enunciados. Então, assim, por exemplo, o narrador está lá narrando e ele não falou em nenhum momento que a Maria não gostava de fruta. E a Maria em nenhum momento pensou assim, nossa, como eu odeio frutas. Ela nunca falou isso. Só que chegou uma hora da história que o narrador vai falar assim, então Maria passou a gostar de frutas. Ela teve um momento lá dela com as frutas, comeu lá uma fruta que ela gostou muito e deu o narrador falar isso. E ela pensa, nossa, como eu gosto de frutas agora. Aí a gente vai pensar, nossa, que bom que ela gosta de frutas. Mas a gente vai pensar também o quê? Ela não gostava de frutas antes. Então, uma informação sobre um dos personagens, uma informação que não vai ficar, que não estava totalmente explícita, que não está explícita no texto, mas que a gente vai entender a partir dessas marcações de superposição, ou seja, marcações que vão implicitamente nos dizer algo, né? Que antes ela não gostava de frutas, agora ela gosta. Isso vai ser uma marcação de voz de algum personagem. No caso aqui da Maria, né?
E a polifonia, ela também pode apontar a presença de obras ou referências que aparecem dentro de outra, dando voz, então, a essa referência trazida. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Se o está lendo ali um texto, está vendo um filme, e eles trazem um outro texto, trazem um outro livro, falam de outro filme, e trazem voz para essa referência trazida, então vai ser também uma polifonia. E por conta disso, a polifonia está intimamente relacionada com a intertextualidade, porque isso também é uma intertextualidade, né? É um fenômeno, porque tu está trazendo dentro de um texto uma referência de outro texto. Então a gente vai ter esses dois fenômenos acontecendo, né? A polifonia, que vai ser dar voz para essa referência, e a intertextualidade, que vai ser esse diálogo entre esses dois textos. E uma curiosidade, então, né? Acho que esse é o penúltimo slide, que a polifonia ela também é aplicada em outras áreas, sobretudo a musical. Então, a polifonia não existe só no texto, né? Aqui a gente está se aplicando estritamente ao texto, porque é o que nos importa mais para o Enem, né? Mas a polifonia ela também acontece na área musical, por exemplo, porque a polifonia, se a gente for olhar a palavra, ela significa muitos sons. Então, muitas coisas, muitas vozes ao mesmo tempo. E aí, na questão musical, é quando a presença de duas ou mais vozes na melodia ou ainda um instrumento capaz de produzir mais sons de maneira simultânea. Então, por exemplo, o teclado, tu faz uma coisa com a mão direita e com a mão esquerda tu faz outra. Então, isso é uma polifonia musical. E também quando várias pessoas cantam juntas ao mesmo tempo, está acontecendo uma polifonia também. Então, bem interessante isso, né? Que a polifonia ela não é só textual, ela também pode ser em outras áreas, principalmente a musical. E é isso, gente, por hoje. Não sei se você tem alguma dúvida, se ficou clara essa questão da polifonia. Eu não trouxe nenhuma questão aqui porque não ia dar tempo, mas eu vou tentar, para semana que vem, postar um documento com várias questões de tudo que a gente viu até agora, nas minhas aulas, no caso, para vocês darem uma treinada. Então, não sei se ficou alguma dúvida, gente. Se não ficou nenhuma dúvida, a gente para por aqui. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tranquilo? Então tá. Fechou todos, então. Vou trocar a gravação. Mas boa noite, pessoal. Bom descanso e até a próxima.